Perseguições à igreja, padres e bispos ali na Nicarágua. O que está acontecendo no país? Um movimento bastante complexo desde 2007. Vamos entender o que está rolando. O governo de Montenegro acaba de cair depois de uma moção de desconfiança por um suposto aceno aproximação à Sérvia. Gustavo Petro, dentre as suas várias políticas, resolve que quer descriminalizar a... Não posso falar essa palavra no YouTube, né? Mas a Catarina está no país, bastante problemático, vamos ver o que está acontecendo. E também a Ucrânia pode estar no momento, num contra-ataque, no momento de retomar alguns territórios. Será que a Rússia vai conseguir segurar esse ímpeto dos ucranianos? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Beleza? Para quem não sabe, galera, eu sou candidato a deputado estadual pelo estado de São Paulo. E se você gosta de mim, ou quer saber um pouco mais sobre minhas propostas, pensamentos, quer me apoiar, meu número, tá? 233333. E também deixo meu link aqui na descrição. Entra no grupo do Telegram, vou ficar colocando notícias, coisas lá para vocês ficarem sabendo um pouco mais. Tamo junto, pessoal? Segue lá no Instagram, hein? @prof_Ricardo Marcílio. Então bora lá pro vídeo, ó. Bom, seguinte, quando a gente fala da Nicarágua, a Nicarágua é um país que pertence ao Istmo, a parte continental da América Central, e que desde 2017 vem sendo comandado pelo Daniel Ortega. Quem que é o Daniel Ortega? Em 1979, a Nicarágua passava por um movimento comandado por uma ditadura do Somoza, e aí a gente teve a Revolução Sandinista, em que o movimento sandinista tomou o poder, inclusive um dos líderes, o principal, era Daniel Ortega. Dominou de 79 até 84, quando em 84 ele se reelege, aí sim como presidente de fato. Não conseguiu se reeleger depois disso, passou um longo período ali com membros da oposição tal, quando em 2007, longos anos depois, ele volta à presidência na Nicarágua, e depois de 4 eleições consecutivas, ele não saiu mais do poder, tá? As eleições têm acusações de fraude, enfim, é um movimento ali de extrema esquerda, tá? Que existe na Nicarágua. E dentre as várias políticas que aconteceram na Nicarágua, a gente pode falar, por exemplo, de estatização de indústrias, confisco e estatização também de algumas terras, produções agrícolas. Um dos movimentos mais importantes, por exemplo, foi a regulação da mídia, mas não no sentido assim, de desconcentrar, fazer com que o cara que é dono da televisão não seja dono da rádio, da internet e tal. Regulação do conteúdo mesmo, porque ela alegava que existia um imperialismo americano que estava querendo combater, tirar ele do poder. E aí, sobre a justificativa de combater as fake news no país, ele criou um órgão regulador. E aí, fica complicado quando você tem um governo que define exatamente o que é fake news ou não. Porque, de novo, né, fake news é um tema complicado da democracia atual? Com toda certeza, tá? Mas a gente tem que entender muito bem o que é fake news e o que é opinião. Se eu tenho ali um dado, por exemplo, o Brasil vai crescer 2%. É ridículo, o Brasil só cresceu 2%, porque não sei o que lá tal. Ou, é sensacional, o Brasil cresceu 2%, compara com outros países. Nenhum dos dois é mentira. Nenhum dos dois é fake news. Porque eu não estou mentindo nos dados. Eu estou trazendo a minha interpretação sobre os fatos, tá? Agora, o que a Nicarágua faz é utilizar censura a informação, censurar os dados com a prerrogativa de conspiracionismo. E a igreja, de verdade, até na Revolução Sandinista, por exemplo, alguns setores apoiaram, outros não, claro. Mas depois de 2018, em que as manifestações começaram a ficar mais fortes, a gente teve ali o Daniel Ortega praticamente massacrando grande parte, 300 pessoas foram literalmente mortas, né? Teve gente ali que foi perseguida, membros da oposição, por exemplo, foram presos para não conseguir concorrer à presidência. A igreja deixou de apoiar e muito dos padres, muito da igreja, dos líderes religiosos, eles foram tidos como conspiracionistas. Recentemente a gente teve, no dia 2 de agosto, o fechamento de rádios, por exemplo, ligadas à religiosidade, sobre a acusação de estar espalhando fake news, e a gente teve mais recentemente ainda, no dia 12 de agosto, a proibição de procissões religiosas no país. Ou seja, o Daniel Ortega considera que as igrejas estão conspirando contra o governo local. E por isso está sendo a perseguição aos líderes religiosos. Bastante tenso momento, claro, tá? E, digamos assim, pelo menos com a Nicarágua, um dos países mais corruptos que a gente tem na América Latina, com certeza não existe liberdade de expressão, não existe democracia, opositores são presos. E aí, de novo, né? Eu sei que algumas pessoas que apoiam
esse tipo de regime, fala, mas também existe um conspiracionismo dos Estados Unidos, empresários... Cara, de verdade, pô, a Nicarágua é um país rico em recursos naturais. Até estrategicamente, a América Central é um ponto ali de conexão entre a América do Sul e a América do Norte, é um ponto também estratégico, tá? Então existem interesses estrangeiros. Isso, acho que todo mundo concorda que não anula em nada o ataque à democracia e à livre exercício de pensamento que existe no país. Uma coisa não anula a outra, né? Por favor, beleza? Então, um movimento assim de ataque bastante grave às liberdades individuais e à religiosidade também no país. Situação tensa. Montenegro acaba de ter também a derrubada do seu governo depois de uma moção de desconfiança no parlamento montenegrino. A gente teve a saída do primeiro-ministro. Por quê? Recentemente, Montenegro fez algum tipo de acordo com a Igreja Ortodoxa da Sérvia, tá? Por que isso aconteceu? Montenegro é um dos países que mais recentemente se livraram, ficaram independentes frente à Sérvia. Também fazia parte da região dos Balcãs, da antiga Iugoslávia. A gente estava comentando até pouco tempo atrás sobre a questão de Kosovo, Sérvia. Eu lembro muito bem, por exemplo, eu sempre gostei bastante de esporte, né? Meados ali de anos 2000, enfim, o Brasil mandava muito bem no vôlei. Giba, Gustavo, Escadinha, né? Enfim, o Sérgio, né? Que era o líbero, o Serginho. E eu lembro que o Brasil tinha alguns países que eram bem rivais. Itália, Cuba, Sérvia e Montenegro. Exatamente, existia uma seleção chamada Sérvia e Montenegro. Em 2006 ficaram independentes, só que ainda hoje no país, 1/3 da população se considera como sérvia. Pô, você tem grande parte da população que não concorda com o separatismo, ainda acha que deveria ser um único país, percebe? E quando você tem ali esse racha muito grande, político, étnico até, o primeiro-ministro muito mais favorável a uma aproximação com a Sérvia, enquanto o presidente do país, muito mais nacionalista, contrário a essa aproximação, essa regulação, esse direito a essa igreja sérvia, de regulação, de domínio de algumas propriedades, causou um racha muito grande no país. Abriu-se uma moção de desconfiança e afastou-se o primeiro-ministro. Isso pode fazer com que aumente ainda mais a tensão, que já está bem ruim na região dos Balcãs, envolvendo Sérvia e Kosovo, agora envolvendo Sérvia e Montenegro. A Sérvia pode alegar perseguição étnica, raiva da população de Montenegro contra a sua população e talvez fazer algum tipo de ataque ao local. O que vocês pensam? Mais conflito na região dos Balcãs? Tenso. Tivemos também a notícia do Gustavo Petro, recém-empossado na Colômbia, primeiro presidente de esquerda que assume no país. O Gustavo Petro, dentre outras propostas, já falou, por exemplo, em dobrar o intercâmbio comercial com a Venezuela, passando para cima de 1,2 bilhões de dólares anuais, hoje é de mais ou menos 600 bi de dólares anuais, de dólares anuais, tá? E também, dentre outras propostas, falou da descriminalização de alguns grupos, algumas guerrilhas, lembrando que o Gustavo Petro fez parte do M19, que era um grupo também muito ligado ao... Tem várias palavras aqui que eu sinto muito, tá? Não posso falar no YouTube, senão o vídeo já vai embora. De drogas no país, nem sei se essa palavra eu podia falar, tá? E também ligado à comercialização, né, desses produtos irregulares. O que acontece? Recentemente o Gustavo Petro lançou uma proposta que ele pretende a descriminalização da coca, né? Enfim, ina no país. A Colômbia, a gente sabe que tem uma participação muito grande nesse setor, junto inclusive com a Colômbia, com a Bolívia, perdão, e sempre teve, inclusive, uma intervenção muito grande dos Estados Unidos no território. Os norte-americanos, os Estados Unidos, mantêm bases militares ali com a prerrogativa de ajuda à Colômbia. A gente sabe, né, que eles querem uma base militar aqui para uma certa forma de imperialismo mesmo norte-americano. E essa política de descriminalização desse tipo de substância pode ser bastante tensa, porque pode ser que aumente a produtividade, claro, e isso vai ser negociado com os Estados Unidos. Essa proposta, ela vai além do que é praticado em outros países, por exemplo, no Uruguai, que fala de uma proposta de regulação, tudo feito pelo Estado, tá? Que é uma substância mais natural, que é uma substância que não causa tantos males. Não estou aqui para discutir se é bom ou se é ruim, tá? Mas se não causa tantos males, inclusive sociais, de aumento da periculosidade, da raiva, da dependência, como, por exemplo, essa substância mais química que eu estou citando para vocês. Então a Colômbia pode estar indo nesse caminho. O que você pensa? O Gustavo Petro diz que isso vai esvaziar um pouco o sistema carcerário no país, fazendo com que você
reduza inclusive os custos do Estado com pessoas que não deveriam estar sendo presas, mas isso pode fazer com que esse tipo de substância aumente a circulação a nível global, claro, e também faça a Colômbia ser alvo de sanções econômicas e por aí vai. Boa política do Gustavo Petro? E você, é a favor da descriminalização da... E da... O que você pensa? As duas? Nenhuma? Ou só uma delas? Deixa aí nos comentários. E para finalizar também, tivemos a notícia sobre um suposto contra-ataque, digamos assim, dos ucranianos. Hoje a Ucrânia anunciou alguns ataques de drones e já tinha feito sabotagem, por exemplo, a bases aéreas na Crimeia na semana passada, atacou alguns pontos hoje em Sevastopol e, para vocês terem noção, fez a Rússia colocar em ataque o sistema antimísseis de defesa antimíssil que existe na Crimeia, região de Sevastopol. Pois é. Então, drones estão atacando a porção mais ao sul do território da Ucrânia, da Rússia, né, que é a Crimeia. Kherson, inclusive, está sendo alvo dos ucranianos, e a gente teve ataques recentes à região próxima de Zaporísia. Dizem ali que pegou em prédios, locais a 20, 10, 30 quilômetros da usina, que inclusive a Rússia abriu para a possibilidade de visitação da AEA. Então entendam que a Ucrânia está, a partir do momento, inclusive, recebendo mais uma remessa dos Estados Unidos do valor próximo de 800 milhões de dólares em equipamentos. A gente está falando de drones, sistema HIMARS, por exemplo, de ataques a longas distâncias. Se vocês repararem, faz aí algumas semanas, 4, 5 semanas, que depois que a Rússia partiu para cima de Lysychansk, por exemplo, e Severodonetsk, a gente não teve mais avanços significativos da Rússia na região da Ucrânia. Por que será? Um contra-ataque dos ucranianos? Eu, Ricardo, estou especulando aqui, tá? Penso que ainda não. Embora a Rússia não esteja atacando mais com tanta força, avançando para cima dos territórios, a diferença ela ainda é muito significativa. A Ucrânia está querendo fazer que não. Pô, recentemente fez um desfile com todos os armamentos e tanques que foram capturados frente aos russos. Mas a diferença ainda é bastante significativa. A Ucrânia, mesmo com o apoio dos países europeus, principalmente dos Estados Unidos, ainda não tem um poderio militar suficiente para conseguir dominar os russos. Embora alguns ataques mais estratégicos, Zaporísia, Kherson, regiãozinha da Crimeia, possam estar sendo feitos, eu não acredito que isso seja um contra-ataque dos ucranianos. O que você pensa? Zelensky disse, hein, que o conflito começou na Crimeia e só vai acabar na Crimeia, e que eles só aceitam cessar-fogo quando a Rússia devolver integralmente os territórios ao país. Será que vai conseguir? Deixa aí nos comentários. Se vocês curtiram o vídeo, pessoal, já deixa seu like. Me siga no Instagram, que isso é super importante, hein? @profricardomarcilio, 23333. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.